Ora, há contudo força e fé. A consciência da pobreza se desenvolve sozinha, mas a consciência do dinheiro, ela precisa ser criada, beleza? Nós estamos aqui no 59º dia, na 58ª parte da leitura do livro Quem Pensa Enriquece, na série denominada Hashtag de Volta pro Topo. Beleza? Se você tem interesse de voltar pro topo, porque quebrou, porque sei lá o que houve, amigo, ou se você nunca esteve lá, vem com a gente nessa série. Com certeza existe um material aqui que vai ajudar você, assim como tem me ajudado, certo? E por que o topo? Porque lá é lugar de vida plena, saudável e abundante, beleza? Vida plena, saudável e abundante. É isso que eu mereço, minha família merece, a comunidade, sociedade qual eu sou inserido merece, ok? E se você entende que merece também uma vida plena, saudável e abundante, vem conosco nessa série, que vai valer muito a pena, ok? Bora lá então. A mesma lei que faz a pobreza ser atraída pela mente favorável a ela, leva o dinheiro em direção à mente que deliberadamente preparada para atraí-lo. A consciência da pobreza ocupa de modo espontâneo a mente que não estiver ocupada pela consciência do dinheiro. A consciência da pobreza desenvolve-se mesmo sem aplicação deliberada de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro, ao contrário, precisa ser criada, a não ser que o indivíduo tenha nascido. Entenda bem o significado do parágrafo anterior e você compreenderá a importância da persistência para a conquista da riqueza. Sem persistência, a derrota é certa, antes mesmo do começo. Com persistência, você vencerá. Bom, vamos bater um papo sobre isso, né? Obviamente, se o indivíduo nasceu numa família abastada, se o indivíduo nasceu num leito próspero, saudável e abundante, ele vai nascer com a consciência do dinheiro. Ele já vive desde o ventre materno dentro de um ambiente abastado. A criança, no período de gestação, de formação, de desenvolvimento do feto, ela sente todo o ambiente externo através dos sentimentos que essa mãe cultiva. Ele está conectado a um ser, que nesse caso é a mãe, que está vivendo experiências externas. E com o passar dos dias, desse período de gestação, de desenvolvimento, ele cada vez tem uma percepção maior através dos sentimentos que estão conectados a ele nessa fase de desenvolvimento, até que ele venha à vida. Por isso que desde o ventre materno, desde o momento ali que é identificado que existe um feto dentro de um útero aquecido, aquele diálogo, tanto da mãe quanto do pai, com esse feto, passando para ele amor, carinho, segurança, proteção, beleza? E obviamente que quando ele vem ao mundo, né, de uma família abastada, ele tem uma forma de ser recebido, né? Porque a abastança está ali. A família é rica, bem-sucedida. Então o ambiente que ele é inserido já é próspero. Ele nasce com uma consciência do dinheiro, mesmo sem saber disso, porque nós somos frutos do meio. Ele recebe toda uma assistência, um carinho, compreende? A alimentação, as vestes, o ambiente. Da mesma forma, ou ao contrário disso, de uma pessoa que nasce num ambiente de escassez, num ambiente pobre, num lar humilde. Contudo, nem para um, nem para o outro existe garantia de sucesso eminente. Porque nós não controlamos de qual família a gente vai descender, de qual ambiente.
próspero, abastado ou escasso, a gente vai nascer. Mas o homem controla para onde ele vai. E necessariamente, a persistência sustenta a ideia, a tese, de que você precisa se manter obstinadamente num caminho que te leva ao teu propósito definido na vida. Se você voltar no capítulo de autossugestão e compreender o conceito, você vai observar que lá, nesse capítulo, junto com esse que estamos lendo agora da persistência, que se faz necessário o homem aprender a falar corretamente, a influenciar o teu subconsciente corretamente, em prol do seu propósito definido na vida. De 0 a 12 anos, nossas crenças são construídas de acordo com a educação, com o meio ambiente que os nossos pais nos fornecem, de 0 a 12 anos. E aí, consequentemente, no decorrer da nossa história, essas crenças que foram ali estabelecidas sem nenhum filtro, até porque nesse tempo é o tempo que a gente não tem um filtro, nós estamos aprendendo tudo é novidade, a gente está ali só absorvendo. Elas podem tornar a sua jornada mais fácil ou mais difícil. Que dera, na nossa infância, nos fosse ensinado um conjunto de crenças fortalecedoras e potencializadoras. Nós teríamos mais chance de construir uma vida plena, saudável e abundante. Que dera, na nossa infância, nas escolas, principalmente, fosse nos ensinado tudo sobre autoimagem, autoestima, autoconfiança, empregabilidade, inteligência emocional, comunicação persuasiva. Que dera! As chances de todos nós construirmos uma vida plena, saudável e abundante seriam infinitamente superiores. Nós vivemos hoje numa realidade onde apenas 5% das pessoas no mundo são plenamente bem-sucedidas. E outras 95% de pessoas no mundo vivem uma vida aquém do que deveria. Uma vida de escassa, de muito trabalho, de pouco recurso, uma vida limitada. Exatamente porque na infância nós não tivemos ali esse conceito, essas aulas. E isso dificulta o nosso desenvolvimento, o nosso empenho, dificulta a nossa evolução atrás de uma vida plena, saudável e abundante. No processo de construção de uma vida plena, saudável e abundante. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Então, persistência apoiado com a autossugestão é o que te põe de volta no jogo. E observa, tem muita gente que na hora de persistir diante das dificuldades, diante dos tempos difíceis, diante das objeções, elas literalmente se entregam por não acreditar, ou melhor, por acreditar que aquilo não é para ela, devido às objeções que estão diante dela. Mas seria esse o entendimento real? Será que de fato esse entendimento é o que apoia os nossos atletas e esportistas? Porque eles são levados diariamente, constantemente, persistentemente ao treino. Porque a mãe da perfeição é a repetição. Então eu preciso fazer de novo, outra vez, novamente, de novo, outra vez, novamente, e me aperfeiçoar em prol do objetivo que eu almejo alcançar. Essa é a sacada. Então esse parágrafo, com as palavras escritas aqui no livro, eles sustentam esse mesmo entendimento. Entenda bem o significado do parágrafo anterior e você compreenderá a importância da persistência para conquistar
para a conquista da riqueza. Sem persistência, a derrota é certa, antes mesmo do começo. Com persistência você vencerá. Ou seja, a consciência da pobreza, ela desenvolve-se sozinha. A do dinheiro precisa ser criada. E eu posso garantir para você que 95% das pessoas no mundo têm crenças limitantes quando o assunto é dinheiro. Falou em dinheiro, de cara você vira... Se você falar de dinheiro para algumas pessoas, elas vão falar que você é ganancioso, que você é dinheirista, que tudo seu é dinheiro. Okay? Quando na verdade elas vivem trocando o seu tempo, que é o seu maior ativo, por um dinheiro insuficiente para realizar seus sonhos, propósitos e ideais. Até porque é bem mais fácil fazer isso. Não requer muita persistência. Você só precisa encontrar um emprego, ser contratado, aceitar um salário e cumprir suas obrigações. Mas nesse nível de jogo, esquece a possibilidade de realizações e desejos. O máximo que tu vai alcançar, quando alcança, uma casa, um aluguel, num lugar onde que o dinheiro paga, não que você gostaria, alimentação básica, vestuário de 1 a 2 vezes por ano, quando não, na sua maioria, ganha de outras famílias mais abastadas, e vive o processo do hábito tradicional no mundo. Levantar cedo, escovar o dente, lavar o rosto, ir para o emprego que odeia, deixar os filhos na escola, encarar trânsito, voltar extremamente cansado, exausto, um deslocamento que segue a ideia de no mínimo 30, 40, 1 hora, 2 horas de viagem para ir, para voltar. Um salário reduzido não, um salário que você concordou receber no final do mês, que cumpre essas obrigações e logo em seguida entra nesse ciclo tradicional outra vez e segue-se assim até a aposentadoria, quando não morre, como todos os outros. É isso. Se já teve um pesadelo, você vai entender o valor da persistência. Imagina-se na cama, naquele estado entre o sono e a vigília, com a sensação de estar sufocando. Você não consegue mover um só músculo, então percebe que tem de recuperar o controle do corpo. Com a persistência e força de vontade, finalmente mexe o dedo de uma das mãos, depois o braço, até erguê-lo. O processo se repete com outro braço, então com a perna e com outra. Então, com a força de vontade e esforço supremo, você consegue recuperar o controle do sistema muscular e livra-se do pesadelo, vencido passo a passo. Talvez seja preciso acordar da inércia mental por meio de um procedimento semelhante, começando devagar e apresentando um ritmo aos poucos, até adquirir o controle completo da vontade. Seja persistente, por mais que tenha de mover-se lentamente no início. Com persistência, chega-se ao sucesso. Se fizer uma seleção cuidadosa do grupo que será a sua mente mestra, poderá contar com pelo menos uma pessoa para ajudar no desenvolvimento da persistência. Alguns indivíduos que acumulam grandes fortunas e fizeram por necessidade eram tão forçados pelas circunstâncias que tiveram de tornar-se persistentes. Nada substitui a persistência, nenhuma outra qualidade. Lembre-se disso. E essa informação lhe servirá de alento, principalmente no início, quando as coisas parecem mais lentas e difíceis. Aqueles que cultivam o hábito da persistência parecem ter um seguro contra o fracasso, ainda que leve alguns tombos, sempre acabam chegando ao topo da escada. Legal falar aqui ao topo, né? Porque a gente está falando hashtag de volta para o topo nessa série. Beleza? Olha, eu vou encerrar esse livro aqui, nessa parte do nosso vídeo aqui, na página 156, tá certo? A gente vai fazer um vídeo em seguida. E o que eu quero deixar evidente, junto com a tese, a filosofia, a metodologia que o livro apresenta, é exatamente esse ponto que é essencial, ok? O homem não escolhe a família que ele nasce.
e onde ele nasce. Mas ele pode escolher para onde ele vai, de uma forma segura, de uma forma metodológica. Existe um caminho. A gente não precisa inventar a roda. Observe que interessante. Imagina que a gente estivesse na fase de inventar a roda. Seria bem mais difícil. Pessoas ainda fazem isso o tempo todo, porque se julgam mais inteligentes, mais capazes. Mas compreenda definitivamente. Compreenda definitivamente. A roda já está feita. Ela está pronta. Existem métodos, filosofias, estratégia. Está tudo pronto. Você só precisa se permitir reconhecer a importância de aprender, porque se você não se permite aprender, como que essas informações, esses métodos vão chegar até o teu conhecimento? Como você vai poder implementar esses conhecimentos? Compreende isso? Então é essencial que você se permita aprender. A regra do jogo é aprendizagem contínua. Não tem essa que eu acabei meus estudos. Agora você precisa de desenvolvimento pessoal. Se você acha que acabou os estudos, agora você precisa estudar sobre você. Quem é você? Sabe? Por que você faz o que faz? Por que você não faz o que você gostaria? O que você precisa aprender? O que você precisa fazer? Quem você precisa se tornar para você chegar até os seus ideais e sonhos? Deixa eu te explicar. Os sonhos podem ser diferentes uns dos outros, mas o caminho da chegada, eles basicamente são parecidos. Basicamente são parecidos. Entende? Então você precisa estar comprometido em cumprir tarefas. Cumprir tarefas. Você precisa construir o hábito. E hábitos saudáveis, hábitos plenos, hábitos abundantes, hábitos, porque nós somos criaturas de hábitos. E você tem um hábito agora. Tem muita gente alegando que não pode parar para assistir um material aqui de 20, 30, 40, uma hora, porque ele está, como eu posso dizer, ocupado. Ele não está nem atarefado, ele está ocupado com os hábitos que ele já possui. Entende? E sim, quando você entende que é hora de mudança, quando você entende que é hora de transformar a sua vida, quando você entende que é possível construir uma jornada, sabe, mais assertiva, então você vai acordar mais cedo, dormir mais tarde, você vai ler mais, você vai estudar, vai fazer curso, você vai participar de podcast, tá certo? Você vai ouvir materiais como esse, você vai aprender o que precisa ser feito. Porque o tempo, meu amigo, ele não aperta o pause, ele passa. A vida do homem é como se fosse um vapor, é muito breve. Né? A ciência está afirmando aí que a vida humana agora está numa média de 80 anos, mas é muito rápido. Eu já tenho 50. Eu lembro que quando eu tinha ele por volta de 15, 16 anos, eu achava que eu não ia chegar aos 20, em virtude da vida que eu tinha, nos lugares que eu vivia e as coisas que eu fazia com essa idade. Eu achava que eu não ia chegar aos 20 anos de idade. E cá estou eu, com 50 anos de idade. E posso te dizer, eu vivi experiências incríveis que eu jamais imaginei que eu poderia viver. Ok? Hoje eu tenho passado uma desventura em virtude de uma decisão, de uma autossabotagem mental. Eu fiz um mau negócio e isso me atrapalhou um pouco. Contudo, a minha decisão de voltar para o topo já foi tomada. E eu tenho aprendido todos os passos. E eu tenho me reprogramado novamente, eu tenho me preparado novamente. Porque sem preparo, sem, sabe, o método correto e adequado, você simplesmente cria uma fantasia de que é possível chegar. Mas quando você está com a ferramenta correta, quando você se desenvolve, quando você constrói as habilidades, a competência pessoal, aí ninguém te segura mais. Você anda a passos largos. E digo mais, considerando o que diz as Escrituras no que tange todo mal coopera por um bem equivalente, todas as coisas cooperam para um bem. E na Bíblia diz o seguinte, vou até aqui separar, porque a ciência diz o seguinte, todo mal coopera para um bem equivalente. Observa, todo mal coopera para um bem equivalente, a ciência.
Na Bíblia diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E se eu te perguntar agora, independente do teu estado de vida, de como está a sua vida, de onde está a sua vida, independente do que você está passando agora, você ama a Deus? Qual seria a tua resposta, ou qual será a tua resposta? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Então as coisas que te acontecem cooperam para o bem. Se você ama a Deus, elas cooperam para um bem. Agora, o que você precisa descobrir é qual bem é esse, o que você vai precisar de fazer para alcançar esse bem. Porque uma coisa eu te garanto, Deus trabalha de mão dadas com o homem. Mas existe um entendimento nocivo com relação a isso. Pode ser que você não, mas muita gente acredita que basta ela cruzar os braços e aguardar que algo magicamente da parte de Deus vai acontecer. Deixa eu te garantir uma coisa ao longo dos meus 50 anos de idade. Não vai. Não vai. Mas Deus sabe todas as coisas, sabe mesmo. Mas você já praticamente não sabe nada se comparado a tudo quanto deveria saber. E a consciência que tu vai ter é que tu vai ter que sempre quer ter mais alguma coisa para aprender. Mas Ele sabe todas as coisas. Então Ele não vai fazer, sozinho não. Sozinho Ele já fez o céu, a terra, as estrelas, o ar abundante que a gente pode respirar agora, a relva, os frutos, tudo que sustenta a vida do homem na terra, Deus já fez. Agora, construir a vida que você quer depende de você fazer a sua parte. E está escrito, faça que eu te ajudarei. Então, se tu não fizer a tua parte, não vai rolar. Não vai rolar. Eu vou fechar o olho e crer. Crer, você fala acreditar, né? Acreditar que você diz usando a fé. E como é o que é fé e como usar a fé? E será que de fato você tem a fé? E se tem, ela está te dando os resultados que você diz que essa fé vai te dar? Porque essa é a forma de eu investigar e verificar se isso que eu estou pensando funciona. E aí eu vou para uma outra pergunta paralela a essa. Você está pensando, tá? Você controla os seus pensamentos? Você influencia, você está no controle disso? De pensar somente naquilo que apoia você? Ou o pensamento vem para sua cabeça e você fala assim, eu não controlo os pensamentos, ele simplesmente surge na minha mente. E se isso é que é o seu momento, você não está no controle. E se não tiver no controle, não rola. Entende? Porque entenda, esse Deus que você falou que faz mesmo e já fez as regras. As leis que regem todos os reinos já foram criadas. O reino humano, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Tudo já foi criado. Então, cara, o que eu preciso fazer? Você precisa aprender como essas leis funcionam e se enquadrar na lei. E não importa, cara, se tu concorda com isso, tu não concorda, se você, compactua desse entendimento. E tomara que você, nesse sentido, duvide a ponto de começar a questionar essa verdade. Questionar por quê? Porque existe uma pirâmide que a gente pode separar ali o joio do trigo. Na base da pirâmide, as pessoas que estão, a maioria das pessoas que não questionam. Tem gente que vai me ouvir, vai pegar isso como verdadeiro e vai falar para todo mundo. O cara lá falou, não, é assim mesmo. Eu ouvi um cara dizendo. Entende? Sem questionar, sem buscar entender com profundidade essa tese que está te sendo apresentada agora. Está na base da pirâmide. Porque eles não questionam, não perguntam, não buscam saber de nada. Aí no meio da pirâmide está a galera da classe média, que é uma galera que já questiona, uma galera que já reflete, é uma galera que busca. Né? E no topo da pirâmide está a galera abastada, próspera, plena, saudável e abundante, meu irmão. Os milionários, os bilionários estão lá. Porque eles são extremamente questionadores. Eles ouvem um papo desse, peraí, o que esse cara falou? Onde que ele ouviu isso? Que percepção de mundo levou a esse grau de consciência? Eu vou investigar, eu vou buscar fundamento. E aí o cara descobre a verdade. Ok? Ele vai entender sobre todas as leis. E ele vai se... Na verdade, se ele já está no topo da pirâmide, meu amigo,
deixa eu te falar, eles já descobriram, eles estão lá porque eles já descobriram como a bola rola, velho. Ok? E se não estão e não sabem e herdaram a posição que ocupa, vão cair. A não ser que questione. Não, peraí. Para me manter aqui. Porque isso aqui eu não construí, isso aqui eu herdei. Isso aqui é uma dinastia, isso aqui é uma herança. Para mim me manter aqui, o que eu preciso saber? Aí o cara vai com profundidade, ele se mantém. A dinastia continua. Mas se você está na base da pirâmide, você precisa, cara, começar a questionar tudo. Sabe? Não é se opor a tudo, porque tem gente que confunde questionar com se opor. Tem gente que é extremamente oposta a tudo que existe a favor de construir uma vida maravilhosa para ela. Tem gente que se opõe. Você não tem que se opor, você tem que questionar. Pô, o cara te apresentou uma visão, uma ideia, uma sacada, uma sagacidade, uma metodologia, uma filosofia, um entendimento. O que você vai fazer? Investigar. Só que talvez, amigo, a procrastinação, o hábito nocivo, negativo, improdutivo que você possui nesse momento não te leve para lá. Por isso que eu falo, estou afirmando para você, segundo a tese do livro, a metodologia do livro, que o quê? A consciência do dinheiro precisa ser criada, porque a da pobreza ela já nasce sozinha. Entende? Então quando você vira um investigador, quando você vira um questionador e busca a verdade sobre tudo que te chega, você se torna uma pessoa mais competente, mais desenvolvida, mais esclarecida, mais fácil de lidar. Sabe por que as pessoas dizem que você é uma pessoa difícil de lidar? Porque você é ignorante. Sabe o que é ignorância? Não é ser grosso, falar alto, não. Ser ignorante é uma pessoa que não sabe o que precisa saber. É a ausência de sabedoria. E quanto mais sabedoria você adquire, mais fácil fica lidar com você, porque você sabe lidar melhor com as coisas, você responde aos eventos, você não reage aos eventos. Beleza? Então, vamos fechar aqui, nós estamos na página 156 do capítulo Persistência do livro Quem Pensa Enriquece. Tá bom? Ó, beijo grande, abraço apertado e a gente se vê no próximo vídeo.